Boa noite a todos. Hoje é exatamente 27 de novembro de 2024. Feliz Natal. Estamos nós reunidos para estudarmos a obra. Vocês percebem a alegria de nós estarmos aqui voltando para estudar o Voltei, né? É sempre uma alegria muito grande, não é verdade? Então vamos agradecer a Jesus por mais uma oportunidade, por mais um ano. Hoje será o nosso último dia de gravação de estudo, né, do ano letivo de 2024. Então nós retomamos a gravação 22 de janeiro de 2025, se Deus permitir, né? Porque nós estamos aqui sob a responsabilidade e a vontade dele, não é verdade, Tereza? Então vamos envolver a nossa querida Tereza, que irá fazer a nossa prece de gratidão, e logo depois a nossa querida Cecília irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Então vamos fechar nossos olhos, abrir nosso coração, para que a gente receba nosso mestre, nosso amigo, nosso amado Jesus. E que ele nesse momento, através dos seus emissários de amor, que já se fazem aqui presentes, nos iluminem, nos intuam, nos envolvam, para que com essa obra Voltei, possamos nos preparar para a nossa renovação futura, para que a gente compreenda o quão importante é a nossa passagem aqui nessa encarnação e para que a gente continue construindo esse nosso reino de Deus dentro do nosso coração, através dos ensinamentos que essa doutrina maravilhosa nos ensina. E nesse momento nós pedimos a permissão para iniciar esse maravilhoso estudo. Que assim seja. Bom, boa noite. Nós estamos aqui num capítulo, mas para nós falarmos nele, nós temos que voltar um pouquinho, lembrando que Jacó, ele ficou surpreso, ficou assim, porque ninguém via luz nele. Os companheiros que lhe traziam até aquele local, todos eles estavam resplandecentes, brilhantes, tudo, e ele estava numa opacidade, né? Horrível, ninguém via, e ele ficou assim, tremendamente desconcertado. Até os espíritos que eram muito ruins, muito difíceis, muito endurecidos, também não viam luz nenhuma nele. Então, ele conversando com Guilom disse, tem que meditar e orar. E esse último encontro nosso, ele começou realmente a meditar. Ele ficou num desespero, numa tristeza muito grande, porque o que ele mais fez durante a vida dele material foi falar em público, dizendo da importância da luz. Se ele estava numa reunião com os desencarnados, era sempre induzindo a necessidade da luz. Se eram os amigos que se aproximavam dele, ele conformava e sempre induzindo a luz. E ele mesmo não estava com luz. Então, ele estava assim meio desesperado com essas coisas. Ele tinha até esquecido a grande lição do Senhor, quando ele disse que é importante aproveitar a experiência humana para fazer a sua iluminação. Como? Se abnegando, se dedicando ao próximo.
E tudo isso estava assim, muito difícil para ele. E ele se lembrava de tudo que ele dizia. E ele estava começando a se sentir mal. Ele estava num local muito bom, mas que ele não merecia estar ali. As pessoas iluminadas e radiantes, tratando bem como amigo, ele não merecia também aquele tipo de amizade. Ele estava num desespero muito grande. Quando encontrou com a filha, que ela tentou acalmá-lo, consolar, mas ele viu que a coisa não era bem por aí. Ele estava muito triste e se sentindo extremamente indignado de estar usufruindo tudo aquilo que ele tinha em volta dele. Queria ter uma filha assim. Então vamos retomar, nós estamos no amparo filial. Nossa Cecília recapitulou muito bem. Então vamos nós. Vou voltar um parágrafo só. Encontrando-me em lágrimas, a filhinha esforçou-se por reconfortar-me. Estava amargurado, vencido, expliquei-lhe. Albergado num campo tranquilo, onde todas as bênçãos da amizade me sorriam, sentia-me indigno de tanto auxílio e ternura. E ele sofre por quê? E o que mais doía não era não ter a lâmpada acesa, era ver que o outro tinha e ele não. E aí já entra a inveja e a vaidade. É tipo assim, se todo mundo tivesse uma luz apagada, esse pô, tá legal, tá todo mundo no mesmo barco, né? Mas não. Entendeu? Isso incomodava. Não acender a própria lâmpada à frente do futuro. Ali, ninguém me acusava, ninguém me proclamava as deficiências, todavia, eu próprio não era estranho a quê? A minha posição. Então, aí a gente percebe o que nesse nosso movimento? Quando ele diz aqui, ninguém me acusava, mas quem é que o acusa? É a consciência. E a gente fala isso aqui, a gente não tem muita consciência, que é a consciência que acusa. A gente não tem isso muito claro aqui, porque a gente foge aqui. Quando a gente está, por exemplo, quando a gente está encarnada, a gente tem uma tendência enorme para justificar as nossas atitudes. E a gente consegue escamotear. Então eu digo, não era ciúmes, era só preocupação. Não é apego. A gente tem que ter cuidado. Não, eu não falei isso com essa intenção. A minha intenção é mentira. Então, aqui na Terra, nós temos uma tendência, temos essa facilidade para nos ludibriar e enganar. Quando nós estamos na condição de espírito, nós não conseguimos mais fazer esse tipo de disfarce. Talvez se o senhor Frederico Figner tivesse encarnado, ele já sentia isso, quando ele vê alguém falar mais assim, sabe, mais chique, um aplauso e tal, ele ficava. E ele ia lá, podia cumprimentar, e ele disfarçava o que ele estava sentindo. Em espírito não tem como. Tanto é que ele já chorou, né? Ele está chorando aqui, meu filho, eu estou arrasada. Todo mundo com luz, eu aqui uma escuridão, né? E sabe como? Então ele não consegue. Não tem como disfarçar. Então, quando a gente fala de dor moral, quando nós estamos desencarnados, isso tem uma potência muito maior. Então, enquanto aqui a gente disfarça, no mundo espiritual não há disfarce. Entendemos? Não lhe falava. Então, ele diz que ele está o quê? Eu próprio não era estranho à minha posição. Ele mesmo não era estranho, ele sabia tudo o que ele estava sentindo, ele sabia a condição que ele estava, e ele sofria muito por isso. Então, lembra sempre disso, gente. A única pessoa que eu não posso ludibriar sou eu mesmo. Todos nós sabemos quem somos. Todos nós sabemos o que carregamos no nosso mundo íntimo. E é esse juiz
chamado consciência, que nos acusa e que nos julga. Não é ninguém. Ninguém, como ele diz aqui, ninguém está me apontando nada. Mas eu estou me cobrando muito. Então, esse é o juiz da própria consciência. E não é brincadeira. Por quê? Porque a lei de Deus está gravada em nossa consciência. A lei de Deus já está gravada em nossa consciência. Então, não existe aqui, lá eu não sabia. Lembra sempre disso. Mas tia, nós somos espíritas, a gente está tendo um monte de informação que o povo lá de fora não tem. Gente, isso não faz muita diferença não. Porque a lei, ela não está gravada no livro espírita, a lei está gravada na consciência. E não é só dos espíritas, dos evangélicos, dos católicos, de todos. Então, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Porque a lei está gravada. Ela acusa, inclusive, quando nós estamos fazendo alguma coisa errada. Nós só teremos paz quando nós aprendermos a lição do amai-vos uns aos outros. Que trocando em miúdo é cuidai-vos uns dos outros. Amar é cuidar. É isso. A gente acha que o amor é um negócio que sacode aqui, que não sei o que dá. Não, não disso é paixão. A paixão, ela é fisiológica. O amor, ele é de ordem espiritual. Logo, ele é muito suave. E uma das características do amor é cuidar. Quem ama, cuida. Então, amai-vos uns aos outros é cuidai-vos uns dos outros. Quando nós aprendermos isso, nós estaremos em melhor condição. Maurício me mandou um vídeo que me chamou muita atenção. Um senhor cego de um olho, moreno, sem dente, catador de lixo. Catador de reciclagem, vou corrigir. E alguém fez uma pergunta para ele em relação à vida e ao sofrimento. E a resposta dele foi espetacular, mas o final da resposta me chamou a atenção. Ele disse: quem não tem problema aqui na Terra? Até o rico, ele tem um problema, a morte. Porque todo o dinheiro que ele tem, ele não tem como ludibriar a morte. E isso já é uma preocupação para ele. Gente, olha a filosofia do cidadão. E ele falou da brevidade da Terra. Diga, se cabe a espírita. Se não é um espírito evoluído que já traz tudo. Da brevidade da vida. Perfeita a fala dele, perfeita. Então, quem na Terra não carrega problema? Quem na Terra não passa por dificuldades? Agora, o grande lance é que a gente acha que só o outro, só nós temos, o outro não tem. Agora, quem dá o peso para esse problema somos nós. Então, a coisa já é pesada. E eu faço questão de colocar mais peso ainda. Com a minha reclamação, com a minha rebeldia, com a minha não aceitação. Se eu pegar aqui e reunir círculo, me conta teu problema. Me conta teu problema. Todo mundo aqui vai ter uma encrenca. Todos nós temos. Porque a gente está na Terra. E eu faço questão de colocar mais peso ainda. Com a minha reclamação, com a minha rebeldia, com a minha não aceitação. Se eu pegar aqui e reunir círculo, me conta teu problema. Me conta teu problema. Todo mundo aqui vai ter uma encrenca. Se está casado, tem problema. Se está solteiro, tem problema. Se tem filho, tem problema. Se não tem filho, tem problema. Se está novo, tem problema. Se está velho, tem problema. Está na Terra. Não é verdade? Está na Terra. Não lhe falava com a expressão caprichosa da zanga juvenil, né? Não estava ali zangado. Mas com o profundo sentimento do homem que se vê desencantado, de momento para outro, enganado nas melhores das intenções. Por quê? Porque ele tinha certeza que ele ia chegar no mundo espiritual.
abafando. Como ele trabalhou na federação, e realmente ele trabalhou, foram 30 anos de dedicação, ele imaginou, ele idealizou uma condição melhor. Ele conversava com os espíritos, ele era dialogador também. Então, depois fiz tanto trabalho e de repente ele se vê. Então, quando eu me coloco numa posição, e aí de Jesus, aquele que se eleva, ele será rebaixado. Então, se eu me elevo, se eu começo a me colocar numa condição de superioridade, a queda vai ser grande, porque quando eu me elevo, isso já mostra a minha vaidade. E aí logo a queda. Marta, porém, pediu-me serenidade e reflexão. Asseverou que inúmeras pessoas desencarnam, e quando os espíritos dizem inúmeras, é inúmeras mesmo. Olha o que ele vai dizer. Inúmeras pessoas desencarnam em minhas condições, nas condições dele, e que naquele núcleo de trabalhadores ninguém se julgava maior. Disse: ó, pai, tu não está sozinho. Tem um monte de espírito igualzinho ao senhor nessa tua condição. Aí volta pra gente. Olha, tu não está sozinho não. Tem um monte de gente passando pelo mesmo problema que você está passando. Você não foi sorteado. Né? Por isso que às vezes é bom grupos terapêuticos, harmonizado, aonde você reúne um grupo para tratar só de câncer. Vamos lá, vamos ouvir o outro. Reúne um grupo pais de autista. Vamos lá, os pais, vamos falar. Reúne um grupo de mulheres que sofreram o aborto. Forma um grupo. Vamos formar um grupo de pessoas que desencarnou, ente querida, e está sofrendo muito. Essa terapêutica, onde você une o mesmo grupo com a mesma dor, em que o outro, porque quem que vai trazer ali as respostas? É o outro. Porque o outro vai falar, tu diz: olha, gente, eu achei que foi só ele. Sente a mesma dor. Então ali a gente se humaniza. Ali a gente entende que nós somos parecidos, que a dor dói em todos. Porque muitas vezes a gente sente uma dor e a gente se sente culpada por estar sentindo essa dor. Entende? Não, isso faz parte. Olha, ela também sente, olha, ela também sente, olha, ela também sente. E ali a gente vai entendendo. Então, não venhamos a nos sentir como no caso aqui dele, acho que só ele está passando por isso. Ele é a única pessoa que desencarnou, que chegou no mundo espiritual achando que ia abafar e que agora percebe que não tem luz nenhuma. Quantas pessoas não estão aqui na Terra fazendo a caridade, estando em atividade espírita, católica, evangélica, seja onde for, mas realmente não faz a sua mudança íntima. É um movimento externo, é como se fosse uma profissão. Você vai ao centro espírita como se fosse uma profissão, como se fosse uma extensão da tua vida profissional e não verdadeiramente um encontro com o Cristo. É aquilo que eu sempre digo, eu nunca trouxe para a casa espírita a profissional Conceição. Porque eu quero levar a Conceição espírita para o mundo profissional. Porque aqui eu consigo burilar o ser, a profissão não me burilou. Entende o que eu estou querendo falar? Então, quantas vezes a gente faz o inverso? A gente quer trazer o profissional para dentro da casa espírita. A gente quer trazer a empresa para dentro da casa espírita. A gente quer empresariar as coisas dentro da casa espírita. Não. Aqui dentro é Jesus. A casa é dele. É como ele quer. E aí eu tenho que aprender que do jeito que ele quer é o melhor, inclusive para eu, profissional lá fora. Entende? Então são inúmeros que desencarnam nessa condição. Constrói duas personalidades, a personalidade do mundo e a personalidade da instituição. E aí quando desencarna, e aí? E ninguém constrói essa luz dentro do centro espírita. Essa luz a gente conquista no nosso dia a dia. Começando aonde? Em casa.
E observa, hoje brinquei com a Lúcia, que ela usou o termo, né, no grupo, pronomes possessivos, meu, minha. Observa, minha casa, meu marido, minha esposa, meus filhos, meu apartamento. Treina. Nós apenas usamos as coisas e convivemos com os irmãos que Deus coloca em nossos caminhos, na condição de filho, de filha, irmão, irmã, esposa, esposo. Mas eu não sou proprietário de nada, porque se Deus me quiser tirar agora, fica tudo. Então, quando a gente fala em mudança, a gente fala nessas coisas pequenas, porque eu não começo pela maior, eu tenho que começar pelas pequenas, vigiando o meu pensamento, a minha fala. Inclusive, quando a tia está falando, o outro tem que fazer silêncio, porque quando dois falam não dá certo. Então, são esses comportamentos, são essas mudanças pequenas que vai fazer com que a gente possa dar um salto maior. Então, se eu não consigo aprender a falar com o meu subordinado dentro de casa, no caso de uma funcionária, se eu não consigo falar com um filho, com uma filha, com um irmão, com uma irmã, sem uma autoridade ou um autoritarismo, eu estou movimentando com o que dentro de mim? Com o quê? Com o quê? Orgulho e vaidade. Então, olha só. Marta, porém, pediu-me serenidade e reflexão. Asseverou que inúmeras pessoas desencarnam em minhas condições e que, naquele núcleo de trabalhadores, ninguém se julgava maior. Muitos companheiros traziam densa obscuridade consigo e nem por isso deixavam de operar. Pai, tem um monte de gente que traz essa escuridão, que não tem essa luz, mas não está reclamando que nem o senhor não, já arregaçou a manga e vão trabalhar. Né? E é isso a vida da gente. Caiu, levanta. Avalia por que você caiu. A gente precisa fazer essa avaliação. Por que eu caí? Prestei atenção? Estava com o sapato inadequado? E o local era escorregadio, eu não olhei. Você tem que primeiro avaliar por que você caiu. Falando metaforicamente. Agora pensa na tua vida. Por que eu caí? Por que eu caí naquela cilada? Por que eu me desequilibrei? Por que eu estou a reclamar? Eu preciso fazer essa avaliação. Uma vez fazendo essa avaliação, agora eu vou corrigir. Eu não quero mais fazer assim. Eu não posso mais fazer assim. Eu preciso me tornar um humano melhor. Então, ficar parado, lamentando, chorando, reclamando, é perder tempo. Eu gosto do Jerônimo de Mendonça, o gigante deitado. Ele dizia para o Divaldo, ele tetraplégico, cego, e dava palestra pública. Ele era carregado para falar. E tinha uma voz enorme, imitava até o Divaldo. E ele dizia, Divaldo, eu não entendo. As pessoas vêm aqui para me contar das suas dores. Para mim, que sou um homem tetraplégico e cego, vem pedir conselho. E ele ainda brincava, ele dizia, Divaldo, tu deve ter inveja de mim. Tu fala e eu é que saio carregado. Olha a saúde emocional desse cidadão. Não é verdade? Então, por que reclamar? Por que reclamar? Então, eu avalio o meu erro, identifico o meu erro, levanto e vamos correr atrás, vamos trabalhar. Eu preciso mudar. Eu sempre digo, tia, como é que eu posso saber se o que eu estou fazendo é novo? Se você está fazendo do jeito que Jesus quer, é novo. É a atitude que você está acabando de conquistar, por isso que dói. Agora, quando você faz só o que você quer, aí isso aí já é velho. Isso aí nós já estamos fazendo há milênios.
Então, o novo, a atitude nova, é quando eu me esforço para fazer o que Jesus quer. Isso é novo, por isso que dói. Toda mudança incomoda. Ninguém faz uma mudança, ai que legal, maravilha, estou super adaptado. Não existe, mudança dói. Então, se eu estou acomodado, estou parado. E muitas vezes nós estamos mergulhados num poço fétido, mas está morninho, a gente se acostumou e fica ali, séculos. Olha, gente, tudo isso que a gente escuta aqui, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando nós desencarnarmos, inclusive eu, vocês vão ter a impressão de estar ouvindo tudo isso, o que nós estamos ouvindo aqui. Vai se encaixando. Ou vai te dar um alívio, ou uma dor muito grande por não ter dado atenção ao que ouvimos. Não é brincadeira. Ninguém está brincando de espiritismo. Não é um faz de conta. Ninguém está aqui para perder tempo. Eu poderia estar em casa dormindo. Então, há um sacrifício. E vocês também. Vocês poderiam estar em casa dormindo, assistindo lá essas monte de série que o povo assiste aí, que passa a madrugada dentro. Como é que dá o nome que o pessoal diz? Fica maratonando. Maratona para mim era correr, mudar tudo, né? Ficar ali maratonando, né? Então, se você sai do seu ambiente de repouso e vem para cá, é porque alguma coisa você está te incomodando. De alguma forma, você busca uma mudança. Então, vamos pagar o preço, vamos fazer valer a pena. É como se você se matricula na academia e vai para lá ficar conversando. Não faz nada. Vir para a casa espírita e não colocar em prática, a alma não está sendo exercitada. Logo eu vou para a academia para conversar. Eu venho para a casa espírita só para ouvir. Mas eu não faço disso um exercício para deixar a alma fortalecida. E quando a alma está fortalecida, minha amiga, pode vir as porradas. A gente balança, mas não cai não. Por quê? Porque nós construímos a nossa casa sobre a rocha, não foi sobre a areia. E a porrada vem para todo mundo. E aí? Aonde está a nossa casa? Tá vendo? Não estou ameaçando não, é a lógica. Estar na terra é isso. Nós não podemos nos iludir que a gente vai viver aqui no mar de rosa, gente. Nós temos que pensar que a vida vai me chamar ao testemunho. E é para isso que eu estou aqui, para me preparar, né, para essas chamadas da vida, para essas provas. Ele diz que muitos companheiros traziam densa obscuridade consigo, mas nem por isso deixavam de trabalhar, de operar. Contentes e serviçais na conquista de mais nobres expressões da personalidade. Então vamos lá, vamos correr, vamos conquistar, vamos buscar. Não era lícito entregar-me daquele modo ao desânimo, ainda que houvesse perdido o tempo, de todo. Não me cabia supor que as lágrimas bastassem ao trabalho reparador. Competia-me o trabalho de renovação incessante para o bem. Caiu, levanta, avalia e continua. Não pare nunca. Como diz lá Dolly, acho que é Dolly, né? Lá no Procurando Nemo, a filósofa, continue a nadar, continua, não para. Mas não nada para qualquer lado. Traça o teu objetivo e saiba para onde tu estás nadando.
Eu me lembro de uma fala que o pai do Nemo disse assim: mas eu não queria que acontecesse nada com o Nemo. Eu falei assim: nossa, que coisa estranha. Se não acontecer nada com ele, não tem nada para falar, nada para aprender, nada para viver. Mas você não quer que a pessoa não aconteça nada com a pessoa? Como que não aconteça nada? Cada um precisa viver as suas experiências. Até aí, tudo bem? Alguma pergunta? Está bem ticado? Deu para entender? O que mais dói é ele não ter a luz, é ele ver a luz do outro. O que mais incomoda nele? Ou é o que o faz sofrer? A Cecília diz ter perdido tempo. O que vocês acham? O que mais dói no senhor Frederico? Ele não tem luz. Quer ser notado, Bárbara? Qual o motivo de dor? Qual o motivo de dor dele? O que o faz sofrer? O orgulho e a vaidade. É isso que faz sofrer. Se não houvesse orgulho e vaidade, ele não estaria sentindo essa dor. A mesma coisa é aqui na terra. A gente sofre não é pelo que o outro fala. A gente sofre por conta da vaidade e do orgulho que está dentro de nós, que se incomoda com o que o outro fala. Então, o que nós queremos fazer? A gente quer fazer o inverso. A gente quer que o outro mude para falar o que me apraz, para me tratar como rainha. Então, se a gente estiver ainda desse jeito, nós somos imaturos e inconsequentes. Sou eu que tenho que trabalhar a vaidade, o orgulho e egoísmo. Essas feridas abertas são elas responsáveis pelo meu sofrimento. Quando não mais houver, acabou a dor. Quando Jesus estava conversando lá no livro Boa Nova, logo no 2º ou 3º capítulo, se não me falha a memória, com Hanã, Jesus sentado em Jerusalém, lá no templo. Jesus só prestando atenção no povo doidinho. Esse trabalho aqui vai ser acho que devia estar pensando, né? Aí o Hanã chegou, que era um sacerdote. Judeu, o que fazes em Jerusalém? Porque chamou a atenção a figura enigmática de Jesus. E Jesus responde: vim plantar o reino de Deus na terra. Reino de Deus na tua mão? Olha assim, Jesus andava descalço. Como tu pretendes fundar esse reino? Vai lá no Boa Nova, está lá no canal, aproveita e estuda, vai ver esse diálogo. Apesar de todo o deboche do Hanã, Jesus respondia com a nobreza de quem é. Então, não é o outro que vai dar o tom do que eu tenho que ser. Se o outro é azedo, o problema é dele, não é meu. É só o que ele sabe dar. E eu não vou permitir me contaminar com o azedume do outro. O dia que a gente aprender isso, vai começar a ficar legal. Porque o que nós fazemos é sempre ser do jeito que o outro quer. Quer me ver feliz? Me trate bem. Aí eu serei uma pessoa feliz. Quer me ver triste? Me trate mal. E quem somos nós? Quem somos nós? O que queremos da vida? A quem servimos? A quem adoramos? Às vezes a gente dá tanta importância a pessoas que são tão inferior quanto eu. Não é Jesus que nos dá as costas. Não é Jesus que está nos agredindo. São pessoas tão doentes quanto eu mesmo. Foi bom? Uma boa chibatada para o finalzinho do ano? Vamos prestar atenção nisso. Como nós ainda carregamos a vaidade dentro de nós, é natural, quando o outro nos agride, a gente se deparar com emoções. Nós somos humanos, nós estamos em contato com emoções físicas.
Às vezes a gente olha para um animal, um cachorro, por exemplo, e você percebe emoções nele, de raiva, de medo, porque isso é fisiológico, isso é algo orgânico, não é espiritual. Isso está dentro da condição de um corpo. O próprio medo é um processo de defesa. Quando a gente se vê acuado, que a gente foge, a gente é movimentado, o nosso corpo todo trabalha, os nossos hormônios todo trabalham para a gente fugir dali. Há toda uma alteração orgânica. É fisiológico. Qual a diferença nossa para um cachorro? O cachorro sente a emoção e ele não sabe conduzir essa emoção. Ele só exterioriza medo, raiva, tristeza, alegria. Nós, seres humanos, somos uma individualidade espiritual. Somos dotados de razão. É esse o desafio: identificar a emoção e educá-la. Então, é natural eu sentir raiva na hora que alguém me maltrata? É. Ainda é. Mas eu, na condição de um ser inteligente e racional, eu vou trabalhar essa emoção para que ela não se torne um sentimento de ódio. Entendeu? Entendeu? Sentimento de ódio. Ódio não é uma sensação, não é uma emoção, já é um sentimento adoecido. Então, nossa, chega, fulano falou, eu me senti assim, faltou o chão, o meu rosto está vermelho, eu estou sentindo pulsar, natural, é a raiva, o corpo registra, não tem como. Lembra da obra Paulo Estevam? Lembra quando o Gesiel estava palestrando na Casa do Caminho, e quando Paulo se levantou e disse: alto lá, e foi indagar, conta Emmanuel que ele sentiu mal-estar. A presença de Saulo, vestido a romano, um homenzão daquele macetão, coitado de Gesiel franzino, falando lá. Ele disse que na hora ele sentiu um tremor, mas ele na hora levou o pensamento a quem? Jesus me ajuda. É por ti. E aí, meu filho, quem falou não foi mais Gesiel, foi Jesus falando por Gesiel. Entende, gente? Então a gente tem que entender que nós estamos numa condição humana. Faz parte sentir as emoções, é natural, mas a nossa condição de espírito dotado de razão está para educar essas emoções. O medo é uma emoção. E cada um de nós trazendo nossas histórias. É hora de entrar a razão para educar essa emoção que é o medo. Gente, para mim é uma alegria enorme. Eu vinha para cá e vinha orando e dizendo a Jesus: uma das coisas que eu amo fazer é libertar a consciência através do Evangelho que Jesus nos confiou. Então, hoje, esse é o meu maior tesouro. Não sei o que seria da minha vida sem Jesus. Não seria nada. Então, hoje, se eu me movimento, é por Ele. E a vida é breve. Então, eu agradeço a todos vocês, a Morada Cristã, pela oportunidade que nos dá de estarmos juntos aprendendo. Todo esse material vai ficar no canal, né? Está no canal. Eu digo que eu entro de férias, mas férias entre aspas, né? Porque já tem um monte de palestra, né? Mas tudo bem, vamos lá, né? Mas assim, a gente entra de férias dos estudos, que são todos os dias, a gente tem gravação, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, todos os dias a gente grava, então nós vamos entrar de férias, mas assim com a consciência em paz. Por quê? Porque nós temos muito material gravado. Então, basta uma força de vontade para que você possa procurar o canal e estude. Então, é hora de nós revermos o Voltei desde o início.
Porque a gente precisa fixar as lições. Ninguém fixa uma lição ouvindo uma vez. Coloca na tua casa, coloca alto para que você escute, quem estiver lá, encarnado e desencarnado, possa ouvir também. Porque se tiver algum espírito atacadinho dizendo, não aguento mais a voz dessa mulher, eu vou embora. Vai, entendeu? É verdade. Às vezes o marido é agoniado, tá ali, ele passa, daqui a pouco ele está sentado ouvindo também, entendeste? Então aproveita para estudar e, se Deus quiser, em janeiro, se Ele quiser, a gente está aqui de volta para retomar o nosso estudo. Paulo, você faz a nossa prece de encerramento? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dar o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Todos nós sabemos quem somos. Todos nós sabemos o que carregamos no nosso mundo íntimo. E é esse juiz, chamado consciência, que nos acusa e que nos julga. Não é ninguém. Ninguém, como ele diz aqui, ninguém está me apontando nada. Mas eu estou me cobrando muito. Porque a lei, ela não está gravada no livro espírita. A lei está gravada na consciência. E não é só dos espíritas, dos evangélicos, dos católicos, de todos. Nós só teremos paz quando nós aprendermos a lição do amai-vos uns aos outros. Que, trocando em miúdo, é cuidai-vos uns dos outros. E eu faço questão de colocar mais peso ainda, com a minha reclamação, com a minha rebeldia, com a minha não aceitação. Se eu pegar aqui e reunir em círculo, me conta teu problema. Me conta teu problema. Todo mundo aqui vai ter uma encrenca. Então, se eu estou acomodado, estou parado. E muitas vezes nós estamos mergulhados num poço fétido, mas está morninho, a gente se acostumou e fica ali, séculos. Porque muitas vezes a gente sente uma dor e a gente se sente culpada por estar sentindo essa dor. Caiu, levanta. Avalia por que você caiu. A gente precisa fazer essa avaliação. Uma vez fazendo essa avaliação, agora eu vou corrigir. Vim para a casa espírita e não colocar em prática, a alma não está sendo exercitada. É esse o desafio: identificar a emoção e educá-la. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
Queridos irmãos, vamos aproveitar ao máximo esse momento maravilhoso que nos é concedido, serenando os nossos corações, que na verdade já estão serenados com esse estudo maravilhoso. Vamos nos ligar ao nosso amigo Jesus, nosso Mestre amado, e agradecer, Senhor Jesus, com muita gratidão, Senhor, que estamos aqui reunidos em Teu nome, recebendo as bênçãos do conhecimento que Tu nos traz, terminando esse ano de estudos, muito felizes por podermos aproveitar essa oportunidade. Te agradecemos demais, Senhor, por tantas bênçãos que Tu nos concedes, por tanto amor que Tu tem por nós. Te rogamos humildemente, Senhor, que Tu fortaleça a nossa sabedoria para que possamos entender melhor todos esses estudos que nós temos feito aqui na Tua casa. E mais importante que isso, Mestre amado, nos ajuda para que possamos colocar em prática os Teus ensinamentos. E nesse final de ano, queremos estar ligados contigo todos os dias, todas as horas, continuando recebendo a Tua força, a Tua luz, a Teu amor. Querido Mestre, que possamos levar aos nossos lares a Tua luz, o Teu amor e o Teu carinho. Que possamos levar aos nossos entes queridos, ao nosso trabalho, aos nossos irmãos que encontramos na rua, os irmãos necessitados. Que possamos começar a praticar o amor em movimento, como Tu veio nos ensinar. Que possamos, passo a passo, cumprir o nosso propósito, evoluirmos cada vez mais. Agradecemos a Ti, Mestre amado, aos mentores da nossa querida Casa Amarela Cristã e aos nossos mentores, esses amigos incansáveis que nos acompanham, sempre tentando nos auxiliar, nos intuir, nos inspirar na nossa jornada. Muito obrigado, queridos irmãos, e que possamos estar unidos em pensamento até o início do ano, até o retorno das nossas atividades, que vamos sentir muita saudade. Nós estamos felizes por esta oportunidade. Muito obrigado. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.